seja muito bem-vindo ao podcast Discípulos da Palavra. Eu sou a Georgia e é com muita alegria que eu venho falar hoje para vocês sobre o capítulo 2, que é um capítulo cheio de revelações sobre quem é Jesus e o poder que ele tem de perdoar, curar e transformar vidas. Então vamos começar. Jesus cura um paralítico. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem em frente a Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que estavam pensando e perguntou: por que vocês se questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Jesus chama Levi. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando os fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Discussão sobre o jejum. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria e a roupa velha rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em recipientes de couro. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. O vinho novo precisa de recipientes novos. Discussão sobre o sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as escrituras, o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Essa palavra é curtinha, mas ela tem muitos ensinamentos importantes aqui pra gente. Vamos começar falando da primeira parte aqui, que é a cura do paralítico. Que Jesus volta a Cafarnaum e a casa onde ele estava pregando fica lotada, muito cheia. Todo mundo começa a passar por ali, né? Era aquelas casinhas bem antigas que já ficavam viradas para a rua, né? Todo mundo começava a passar por ali, tentava entrar na casa ou ficava nas janelas e aos redores para ouvir o que Jesus estava falando. Então ficou tão cheio ao redor da casa e dentro da casa que nem cabia mais pessoas. E aí 4 amigos trazem um paralítico e uma maca. Por quê? Porque Jesus já estava muito famoso. Qualquer lugar que ele fosse, todo mundo já conhecia ele. E queria que ele fizesse milagres, né? Curasse ali as doenças e tudo. Então, assim, 4 amigos trazem um paralítico em uma maca. E sem conseguir entrar, porque estava muito cheio, né? E tinha uma pessoa numa maca, então era mais difícil ainda ir cortando ali caminho. Eles abrem no telhado um buraco da casa que Jesus estava, né? E descem o paralítico diante a Jesus ali, a maca dele. E aí, Jesus, vendo a fé de todos eles, do paralítico e dos amigos, Jesus diz: filho, seus pecados estão perdoados. E os fariseus lá e mestres da lei que estavam lá de butuca ouvindo o que Jesus estava falando, né? Eles só pensam, eles nem tinham falado nada, eles pensam
quem pode perdoar pecado se não Deus? O que esse cara tá falando, né? Isso é blasfêmia. E aí Jesus prova essa autoridade dizendo: que diferença faz eu falar que os pecados deles estão perdoados do que levante, pega sua maca e vá, né? E aí Jesus fala: pegue sua maca e vá. E levante. E o cara levanta e anda. Na cultura judaica daquela época, eles acreditavam que as doenças físicas estavam ligadas a pecados. Então, perdoar antes de curar, Jesus mostra que ele veio para tratar a causa mais profunda, né? Que é o pecado em si. Mas que ele cura também. Então, assim, é bem lindo, né? Ele mostra que perdoou os pecados e ele foi curado. Então, a gente percebe que Jesus, ele não apenas resolve os sintomas, que nesse caso por exemplo, desse exemplo aqui, seria a paralisia. Mas ele restaura a alma, que é o maior milagre, né? O perdão dele por nós. Tanto que Jesus veio para realmente morrer na cruz e perdoar todos os nossos pecados, de todos nós. Aí, na segunda parte, Jesus chama Levi. Levi aqui é muito estranho, né? Que a gente pensa, nossa, nunca ouvi falar de Levi. Mas Levi é Mateus, aquele cobrador de impostos que era judeu e que Jesus chamou ele para segui-lo, né? Então tá, quando Jesus caminhava por ali, ele vê Levi, que é Mateus, né? Um cobrador de impostos, e diz: segue-me. E Levi, Mateus, se levanta e deixa tudo para seguir Jesus. E aí, mais tarde, Jesus come na casa de Mateus com outros cobradores de impostos, né? Que eram as pessoas que estavam ali no meio dele. E escandaliza os fariseus. E aí, quando eles perguntam: por que o seu mestre... Perguntam para os outros discípulos, né? Por que seu mestre come com cobradores de impostos? Jesus ouve isso e já responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Porque tem outras palavras também, gente, que Jesus fala, né? Que se ao menos... Acho que foi em Mateus que a gente viu isso. Se um pastor, né? Que Jesus era muito comparado a pastor de ovelhas, né? Quem cuidava de ovelhas, que tinham muitos ali naquela época. Se uma ovelha se perde de 100 que o pastor tinha, ele larga as 99 para ir lá buscar uma que foi perdida. Porque ele sabe que aquelas 99 ali estão seguras e já estão garantidas, né? Já estão seguras ali nele. Mas aquela uma que se perdeu, ele sai para buscá-la. E é justamente isso. Quem é justo, quem já conhece a palavra de Deus, quem está na presença dele, ele ama, ele nos cuida, ele cuida dos detalhes da nossa vida, gente. Isso é verdade. Ele está sempre aqui por nós. Mas ele também quer alcançar ainda mais. No céu tem festa quando ele alcança uma pessoa que estava longe da presença dele, né? Então, ou seja, ele veio para alcançar as pessoas que estão distantes, né? Ele não veio só para já estar dentro da igreja louvando e glorificando junto com as pessoas que já conhecem a obra dele, já conhecem o amor dele, né? Então ele quer mostrar esse amor para quem ainda não conhece. Justamente assim como ele fez, ele quis mostrar o amor que ele via aquelas outras pessoas também, né? Mesmo sendo cobradores de impostos ali, né? Naquela época também, pessoal, os cobradores de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano, que era quem dominava todos aqueles judeus ali, né? E eles cobravam as taxas do Império Romano, né? Do próprio povo judeu. Ou seja, eles estavam meio que colaborando com isso, sabe? Com aquela coisa terrível. Porque esses impostos também, essas taxas que eles cobravam, o Império Romano, né? Eram altíssimas, eram super abusivas. As pessoas mal conseguiam viver ali para ter que pagar essas taxas. Então, meu Deus, eles eram considerados traidores. E Mateus, né, que aqui ele fala Levi, ele era judeu e ainda se tornou um cobrador de impostos. Então, ele, tipo assim, ele fazia isso contra o próprio povo dele. Então, ele era, tipo, todo mundo detestava, né, achava o cúmulo isso. E Jesus chama ele justamente para mostrar que, assim, ó, não vamos julgar o cisco no olho dos outros quando a gente tem um tronco no nosso, né? Então, assim, ele queria mostrar o amor dele, que se a pessoa aceita Jesus e segue ela, independente do que ele fez, pode ter sido a coisa mais terrível, que aquilo ali era visto como uma coisa muito terrível, né, como eu tô dizendo, Jesus aceita a pessoa de volta, né? E, além disso, comer com alguém naquela época era sinal de comunhão. Então, por isso que os outros religiosos se indignaram, parecia que eles estavam em comunhão ali com eles, mas ele estava tentando alcançar aquela vida também, mostrar o amor de Deus para aquelas pessoas também, né? Porque Jesus vê valor onde o mundo vê desprezo. Então ele quer mostrar aqui que ele não veio para rejeitar os pecadores, mas convidar eles à transformação, a seguir Jesus, né? Mostrar que Jesus aceita eles mesmo assim, né? Porque se fosse comparado àqueles fariseus e mestres da lei que a gente sempre fala que eles são os hipócritas, né? Que eles pregavam, eles eram o mais alto calão da
da parte religiosa, né? Eles tinham uma posição religiosa muito alta na sociedade, mas eles só faziam as coisas por ego, para ser visto, para ter aquela posição, por vestir roupas caras, para sentar em lugares de honra onde eles fossem, não para pregar a palavra de Jesus, para pregar o amor de Deus, para pegar as coisas de Deus realmente como elas são, sabe? Eles queriam colocar regras e que se não fossem cumpridas não caberia as pessoas ali dentro. Ou seja, um cobrador de impostos não poderia servir a Deus porque ele já cobrou impostos. E Jesus queria mostrar justamente o contrário. Se você se arrepender, eu te aceito, eu te amo e eu jogo todos os seus pecados no mar de esquecimento, como ele faz com a gente hoje em dia, né? Então é justamente isso. Ai, pessoal, e tem um ponto também muito importante que eu queria muito citar, que é da parte 1, que eu comentei aqui agora, que da cura do paralítico, né, que os amigos dele descem ele, tipo, abre um buraco no telhado e desce ele lá, é da importância dos amigos, né, da nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor, pra gente refletir se nossos amigos de hoje, eles nos ajudam na caminhada com Cristo, nos ajudam a ter fé de que as coisas podem melhorar. Se eles fariam isso pela gente, dariam um jeito, não ia ver aquilo ali tudo cheio e falar, não, mas de que forma a gente pode alcançar Jesus para curar o nosso amigo aqui, para ele poder viver melhor, para ele poder, sabe? Então, assim, a gente tem que perceber a importância dos amigos. Essa palavra fala muito sobre isso também, a importância das pessoas que estão ao nosso lado, que estão caminhando com a gente todos os dias, né? Era isso que eu queria falar, que eu me esqueci. Mas aí, continuando aqui, né, na parte 3 ele fala sobre o jejum. Então, algumas pessoas questionam por que os discípulos de Jesus não jejuam como os de João Batista, por exemplo, né, e os fariseus faziam. E Jesus responde com uma metáfora, porque Jesus falava muito em metáforas, em parábolas, né. Podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? E acrescenta, ninguém põe remendo novo em roupa velha e nem vinho novo em odres velhos. Naquela época, o jejum era uma prática religiosa comum como sinal de arrependimento e espera. Até hoje a gente jejua, né, gente, pra fortalecer nosso espírito, como eu falei no último episódio também, pra fortalecer nosso espírito, pra gente resistir mais ao pecado, ficar forte espiritualmente. Mas hoje em dia a gente não precisa fazer sacrifícios para que nossos pecados sejam perdoados. Assim que Jesus morreu na cruz, nós já vivemos pela graça, né? Só do nosso coração se arrepender verdadeiramente, ele vê que nosso coração realmente está ali quebrantado e arrependido, nós já somos perdoados. Então é mais para um fortalecimento espiritual mesmo. Mas, enfim, naquela época também, Jesus queria mostrar que a presença dele inaugura algo novo, o tempo da graça, como eu tô falando para vocês, porque agora a gente vive na graça. Só da gente se arrepender, nosso coração se arrepender, né, nós já somos perdoados. Antigamente eles precisavam fazer vários sacrifícios para serem perdoados. Então aqui o vinho novo que ele fala é o evangelho, que não pode mais ser contido nas velhas estruturas religiosas, porque também, além de ser um sinal, né, que tinha muitas pessoas que faziam o jejum realmente para arrependimento, né, ali para perdão dos pecados, por perdão dos pecados, muitas pessoas, como os fariseus, né, mestres da lei, faziam isso por ego espiritual, para mostrar para os outros a gente está jejuando, a gente está servindo, a gente está sacrificando. Então era mais para um ego espiritual, para mostrar para os outros o que estavam fazendo, né? Então, isso aqui nos mostra que o evangelho não é um ajuste no que já existe, e sim uma vida nova, né? Claro que isso aqui, gente, pode ser muito mal interpretado. Então vamos lá, vamos deixar um disclaimer aqui. Não quer dizer que tudo que era do Antigo Testamento morreu. Não. As coisas continuam. Mas algumas coisas, como, por exemplo, essa parte, né, que foi a partir do momento que Jesus morreu, o que ele trouxe para nós, o que mudou, foi justamente isso. Hoje vivemos no tempo da graça. Temos acesso direto ao coração de Deus e nós somos perdoados só pelo arrependimento do nosso coração. Então são essas partes que mudaram. O resto ainda vale. Os mandamentos de Moisés, as outras coisas ainda valem. Somente a gente não precisa mais ficar fazendo sacrifícios entregando sacrifícios para Deus para sermos perdoados. Nós vivemos já o perdão todos os dias, né? Ele já perdoou todos os nossos pecados. Então, é basicamente isso. O único sacrifício que a gente faz é de jejum, oração, para justamente, como eu disse e repito, fortalecer o nosso espírito. Para que nós precisamos fortalecer o nosso espírito? Para ter mais autoridade no mundo espiritual. Expulsar todo o mal, expulsar todo o espírito maligno, curar doenças, porque isso ainda existe, mas a gente precisa ter autoridade espiritual. Como a gente viu no episódio anterior, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado
pelo inimigo para ter autoridade para começar o ministério dele, poder fazer todos esses milagres que a gente vai ver aqui, né? Que a gente já está vendo. É basicamente isso. Enfim, nós vamos agora para a última parte que fala sobre o sábado. Que num sábado os discípulos colheram algumas espigas ali para comer numa plantação de cereal e os fariseus e mestres da lei acusaram eles de violar a lei. Por quê? O sábado era sagrado para os judeus, né? Um símbolo de uma aliança e do descanso em Deus. Mas, ao longo dos séculos, essas regras excessivas tinham transformado o sábado em um fardo. Agora, ninguém podia fazer nada. Como a gente viu em Mateus ali, até quando Jesus curou pessoas no sábado, eles não queriam aceitar. Jesus falava, eu posso fazer o bem no sábado. Então, eles não queriam que fizesse nada. Mas, assim, Jesus até cita isso lá em Mateus, né? Que se algum rebanho deles se perdessem no sábado, eles iam lá e iam ajudar a procurar. Se eles caíssem em alguma vala, algum buraco, eles iam lá retirar. Por quê? Porque isso era dinheiro para eles, né? Então, assim, isso eles abriam exceção. Mas quando era coisas boas para fazer o bem para as outras pessoas, eles não queriam abrir exceção. Eles tornavam isso num fardo. Então, Jesus recupera o sentido original daquele sábado, né? Que era um presente de Deus para o bem humano, mas não necessariamente que não podia fazer nada. Se alguém tivesse com fome, poderia comer. Ele até lembra das escrituras ali de Davi, né? Então é isso, ele mostra que Jesus é o Senhor do descanso. E em Cristo a gente encontra o verdadeiro repouso da nossa alma, né? Então, Marcos 2 é isso. Jesus mostra aqui pra gente que ele tem autoridade para perdoar pecados e restaurar vidas. E que ele chama as pessoas comuns e desprezadas para segui-lo, que não importa o que você fez. Isso ele fala tantas vezes, gente. Todos os episódios a gente vê isso aqui, né? Dos capítulos aqui do Novo Testamento. E que sua presença traz alegria e novidade. É um vinho novo que transforma tudo, né? E por último, que ele nos liberta da religiosidade rígida e nos convida ao descanso em sua graça. E também para a gente conhecer a palavra de Deus, para a gente não se apegar à religiosidade e realmente exercer os ensinamentos que Jesus deixou aqui para nós, né? Que é amor. Fazer tudo com amor, amar a Deus primeiro e depois aos nossos irmãos. Se a gente fizer tudo com amor, a gente vai conseguir seguir as coisas que ele nos deixa aqui, né? Mas claro que isso também pode ser distorcido. Então, por isso que a gente tem que conhecer a palavra, conhecer Jesus. Porque pra gente conhecer alguém e se tornar mais como ele, a gente tem que conviver mais com essa pessoa. Justo? É isso, né? E conhecer mais que essa pessoa. Então, como que a gente conhece mais Jesus? Tendo mais tempo com ele e lendo mais a palavra. Aqui a gente aprende o que ele fazia, o que ele não fazia, os ensinamentos que ele nos deixou. E é como se a gente estivesse ali, ó, tendo conversas com ele, ou ele estivesse contando histórias pra gente do que passou. Então, a gente conhece mais no íntimo dele, consegue se tornar mais como ele e ter o nosso próprio senso crítico do Jesus faria isso? Isso tá certo? Segundo a luz da palavra? Então, a gente consegue ter mais essa noção. Então, por isso que é tão importante. Então é isso, é assim que encerramos o nosso estudo do capítulo 2 de Marcos. Que esse episódio tenha te inspirado a buscar mais o perdão e a novidade que só a vida de Jesus, com Jesus, pode nos oferecer, né? Então, se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esse amor transformador também. Comente o que você achou do episódio, siga aqui o podcast e te espero no próximo capítulo. Tchau!